chama julgamento conjunto, recurso especial eleitoral 15661 e ação cautelar 0600-454-24 de Dona Inês Paraíba, de relatoria do ministro Raul Araújo. Recurso especial interposto contra acórdão regional que julgou parcialmente procedente a ação de investigação judicial eleitoral proposta com fundamento em prática de conduta vedada, captação ilícita de sufrágio e abuso de poder nas eleições de 2016. Na sessão, aqui um breve histórico, na sessão por meio eletrônico de 11 a 17 de junho de 2021, o Tribunal rejeitou os segundos embargos na ação cautelar, que é chamada agora também, mantendo decisão que atribuiu efeito suspensivo ao acórdão regional. A pedido de sustentação oral nos recursos especiais, presente na sala de videoconferência, presente no plenário, o doutor Michel Saliba Oliveira, que falará pela recorrida, coligação Unidos por um Novo Caminho, e por videoconferência, o doutor Tarso Duarte de Tassis, que falará pelo recorrente Antônio Justino de Araújo Neto. Eu indago aos eminentes advogados se dispensa o relatório. Sim, senhor. Então, eu passo a palavra ao doutor Tarso Duarte de Tassis, que falará pelo recorrente, para que proceda a sustentação oral em até 10 minutos. Excelentíssimo senhor desembargador presidente Alexandre de Moraes, excelentíssima ministra Carmen Lúcia, eterna professora da PUC Minas, em nome de quem cumprimento todos os julgadores dessa corte, excepcionalmente cumprimento todas as mulheres do país na semana de comemoração do Dia Internacional da Mulher. Ilustre representante do Ministério Público, colegas e servidores dessa sessão. Senhor presidente, estamos aqui na defesa dos interesses de Antônio Justino de Araújo Neto, ex-prefeito do município de Dona Inês, na Paraíba. Nas eleições de 2016, foi objeto de uma ação de investigação judicial eleitoral que teve 5 causas de pedir como pretensão de declaração de sua inelegibilidade e de cassação de mandato de João Idalino e Demétrio, eleitos prefeito e vice daquele município, bem como condenação de outros servidores e um candidato a vereador. Eram 5 as causas de pedir, excelências. Uma referente à contratação de servidores, improcedente em primeiro grau e no acórdão, referente também ao uso de maquinário municipal, improcedente em primeiro grau e no acórdão, referente também, excelência, distribuição de gasolina, improcedente em primeiro grau e no acórdão. Houve uma alegação de uso de um cilindro do hospital municipal em campanha. Este fato foi apenado apenas com multa mínima, multa esta também confirmada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Neste momento facultativo de defesa oral, excelências, limitamos aqui a questão referente à distribuição de assistência social pelo município no ano de 2016. Alegou inicial que houveram inúmeras distribuições e que não havia um programa social que amparasse tais distribuições. Foi devidamente demonstrado e acolhido em sentença de primeiro grau a existência de 2 leis municipais, uma do ano de 2001, outra do ano de 2014, que estabeleciam os benefícios sociais, sempre antecedidos de parecer da assistência social. E por tal razão, além da prova de que não houve qualquer excesso em relação aos anos anteriores da execução orçamentária de tais distribuições, a sentença de primeiro grau julgou improcedente o referida pretensão. Em âmbito de julgamento no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, por uma apertada maioria de 4-3, excelências, houve um debate no sentido de que o acórdão regional, em sua maioria, exigiu que o programa social tivesse lei específica de criação deste programa social, que a existência de previsão de benefícios assistencialistas em leis municipais não substituiria tal exigência, na forma do artigo 73, parágrafo 10º, e sua exceção da Lei 9.504. Imediatamente foi interposto recurso especial e cautelar perante este TSE, já mencionada por Vossa Excelência, que já houve julgamento colegiado unânime, confirmando a liminar deferida. E a liminar deferida, conduzida então pelo ilustre ministro Og e o julgamento colegiado pelo ilustre ministro Mauro Campbell, destacou 2 elementos essenciais da plausibilidade recursal. O primeiro deles, excelências, é que a exigência de uma lei de criação de programa ou a previsão
do benefício distribuído pelo município em uma lei genérica municipal atendem ao requisito legal da exceção do artigo 73, parágrafo 10º, conforme, inclusive, jurisprudência já desde 2015 dessa Corte, mencionada na decisão do RESP 719/23 do Rio de Janeiro. O acórdão destacou ainda a plausibilidade recursal, excelências, referente ao fato incontroverso de que não houve alteração do volume dos benefícios em relação à execução orçamentária dos anos anteriores, conforme, inclusive, formalmente destacado no voto da desembargadora Michelini. Então, excelências, ratificando o entendimento colegiado já sufragado nestas duas teses da cautelar, e além do mais, excelências, dos principais fundamentos aqui, a violação do artigo 73, parágrafo 10 pelo Acórdão Regional. Por quê? Não há que se confundir uma lei. O que seria a diferença entre uma lei que cria um programa social ou uma lei que estabelece um benefício de assistência social? E esse debate, excelências, ele já foi tratado aqui no RESP 719/23, cujo acórdão pugnamos pela manutenção do entendimento. Ademais, conforme RESP também 119653, encaminhado ao memorial de Vossas Excelências, não se pode fazer interpretação ampliativa de norma sancionatória, que aqui no caso estabelece a lei que fixa o programa social, ou seja, o programa social são os próprios benefícios ali estabelecidos. E as leis municipais tinham seus critérios, tanto que todos os benefícios ali estabelecidos e deferidos antecediam de assistência social. Isso traz, inclusive, a violação do artigo 73, parágrafo, na verdade, do artigo 22, excelências, de que a única conduta imputada ao senhor Justino é que ele autorizava a concessão dos benefícios após a análise da assistência social. Ainda, excelências, uma segunda violação ao artigo 73, parágrafo 10º, que não obstante as leis municipais, e aqui a lei 674 de 2014 e a lei 336, devidamente pré-questionada nos votos vencidos, levados a essa corte, excelências, há também todos os decretos do governo do estado, portarias da Secretaria Municipal sobre a calamidade pública que afligiu a referido município no ano de tais concessões. Ainda, violação ao artigo 22, não apenas caput, mas também ao inciso 16, que não há, na demonstração dos fatos devidamente comprovados nesses autos, de qualquer tipo de abuso de poder, de qualquer tipo de ilicitude na conduta do prefeito, senhor presidente. E ainda, há uma última alegação, que não deixa de ser essencial, notadamente pelo voto da juíza Michelini Dantas de Oliveira Jatobá, que ela descreve que o Tribunal Regional da Paraíba, no mesmo ano do mesmo processo eleitoral, no recurso eleitoral 2622, referente ao município de Juripiranga, foi adotada a tese de que é inexigível uma lei específica de criação de programa de assistência social. Uma lei municipal que estabelece tais benefícios satisfaz também os requisitos da exceção do parágrafo 10 do artigo 73. E, como tal, mudar o entendimento jurisprudencial no mesmo período eleitoral viola o artigo 16 da Constituição Federal e o artigo 23 da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. Então, com essas considerações, e aqui, corroborando o julgamento colegiado na ação cautelar, já mencionada por Vossa Excelência, anexa a este recurso especial, bem como os demais fundamentos aqui trazidos, pugnamos pelo provimento do recurso especial, ratificando a liminar já deferida, para se julgar improcedente a alegação de violação ao artigo 73, parágrafo 10º, no caso vertente, reformando as condenações aplicadas ao recorrente. Muito obrigado, senhor presidente, pela atenção. Agradeço do advogado. Passo a palavra ao advogado do recorrido. Excelentíssimo senhor ministro-presidente dessa corte, eminente ministro relator, senhoras ministras, senhores ministros, eu peço licença antes da sustentação para saudar a ministra Carmen Lúcia, ministra Maria Cláudia Buchianeri, pelo mês da mulher, ontem pelo Dia Internacional da Mulher, que tanto lutam e abrilhantam essa corte eleitoral e todas as cortes eleitorais do país. Hoje se constituem, na maioria das advogadas eleitoralistas desse país, as mulheres são a maioria, e isso é algo que deve ser registrado e motivo, sem dúvida alguma, de alegria pelo mês da mulher.
diretamente ao caso, indo diretamente ao ponto, eu principio a minha sustentação lendo um trecho, pedindo vênia para ler um trecho do acórdão regional, um único parágrafo, que foi de relatoria do eminente desembargador José Ricardo Porto, do Tribunal de Justiça da Paraíba, e que então integrava o Tribunal Regional Eleitoral. Ele diz sobre o artigo 73, parágrafo 10, da 9504, é a hipótese da conduta vedada, notadamente em municípios de pequeno porte. A Paraíba tem 63% dos seus municípios de pequeno porte, municípios com muitas dificuldades de gestão, justamente pela falta de dinheiro. Diz, então, o acordo. Ou seja, já se passaram aproximadamente 14 anos, foi julgado em 2020 isso, desde que o dispositivo entrou em vigor, de modo que, ao meu sentir, respeitosamente, também deve este tribunal se preocupar, sobretudo em um ano eleitoral, como este que vivemos, em incentivar posturas corretas e decentes de qualquer gestor quanto à observância da lei eleitoral, com a finalidade de obstacular, aqui traz o acordo, o desequilíbrio do pleito. Os gestores de municípios de pequeno porte não estão acima da lei. Se a moda pega, o inusitado logrará êxito. Pois bem, Dona Inês tem 10.400 habitantes, a eleição foi decidida por 33 votos, o então prefeito Antônio Justino de Araújo Neto lançou como candidato João Idalino da Silva. Não vou me alongar, nós estamos em sede de recurso especial eleitoral, a moldura do acórdão é absolutamente rica em elencar elementos como ajuda financeira para material de construção, pagamento de aluguéis, enxovais para casamento, pagamento de costura para quadrilhas de festas juninas, pagamento de locomoção, transporte para colação de grau, ajuda em dinheiro para festejos juninos. Ou seja, há uma lei municipal absolutamente genérica, travestida, com todo respeito, de programa assistencial, que é um verdadeiro cheque em branco para um prefeito de um município de pequeno porte. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, com extremo acerto, detectou o que acontecia no município de Dona Inês, caracterizou não só a conduta vedada ao então gestor, que hoje é o prefeito da cidade, porque elegeu o sucessor em 2016, abrindo parênteses, foi candidato em 2020, ficou esse ato de 4 anos, e em razão dessa tutela de urgência concedida pela Corte, pôde disputar a eleição e é o atual prefeito. Então, o objetivo principal, principalmente, notadamente aqui dessa tribuna, é em razão dos efeitos de inelegibilidade que esse mesmo prefeito que foi por 2 mandatos até 2016, possa então agora em 2024, certamente deve buscar a reeleição, creio eu, para que isso exatamente, como diz o acórdão, que o inusitado não logre êxito e que isso não seja uma realidade, notadamente nos municípios de pequeno porte. Passou da hora de se dar uma resposta em relação à conduta vedada, e esse tribunal tem sido extremamente rígido em relação a isso, na sua jurisprudência, porque não é mais possível se suportar leis genéricas que são verdadeiros cheques em branco, repito. Eu não vou mais alongar, simplesmente pleiteio aqui, como advogado do recorrido, que o acórdão do Regional Paraibano seja mantido na sua inteireza, pedindo então o desprovimento do recurso especial eleitoral pela manutenção do acórdão do Regional Paraibano. Muito obrigado. Agradeço. Doutor, passo a palavra ao eminente relator.
Bom dia, senhor presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral eleitoral, senhoras e senhores advogadas e advogados, servidoras e servidores. Quero homenagear as senhoras e senhoritas, as pessoas das ministras Carmen Lúcia e Maria Cláudia Bucchianeri, que honram o nosso colegiado. Também refiro aos estudantes da Universidade 9 de Julho de São Paulo. Agradeço as sustentações orais dos doutores Tasso Duarte Tassis e Michel Saliba Oliveira, que contribui para melhor esclarecimento do caso. Indo pela emenda, senhor presidente, para poupar o nosso tempo, digo nos itens iniciais acerca da intempestividade do recurso do investigado e que, pois o prazo deve ser contado em dias corridos, nos termos de precedente de Vossa Excelência, e que essa falha pode ser superada em razão de subsequentes recursos que foram interpostos pelos investigantes, os adversários, e desses recursos advieram outras condenações que refiro no item 1.5 da emenda. E, com isso, reabriu-se o prazo para novo recurso da parte e este novo recurso vem manejado tempestivamente. No mérito, tem-se que, na origem, imputou-se aos investigados a prática de abuso de poder político entrelaçado com poder econômico, consubstanciado na prática das condutas vedadas, delineadas do artigo 73, incisos 1, 3, 4, 5 e parágrafo 10º, em desfavor do então prefeito e dos candidatos a prefeito e vice, beneficiados com essas condutas e ulteriormente eleitos, bem como a candidata a vereador, além de secretários municipais. Os investigantes argumentaram que os investigados praticaram as seguintes condutas configuradoras de abuso dos poderes político e econômico, de condutas vedadas a agentes públicos e de captação ilícita de sufrágio. A. Contratação indiscriminada de servidores, sob argumento de excepcional interesse público e nomeação de servidores comissionados. B. Distribuição gratuita de bens, valores e benefícios para os munícipes. C. Distribuição de materiais de construção às vésperas do pleito de 2016. D. Cessão e utilização de bens, materiais e servidores públicos em benefício de candidatos da coligação adversária. E oferta de combustível em troca de voto. O tribunal local desproveu o recurso eleitoral dos investigados ao tempo em que deu parcial provimento ao recurso eleitoral destes para, adicionalmente à sentença, reconhecer a prática de abuso de poder derivada da conduta vedada versada no artigo 73, parágrafo 10 da Lei de Eleições, qual seja distribuição indevida de benefícios em ano eleitoral. No caso, tais concessões foram distribuídas indevidamente com base em, primeiro, leis municipais genéricas, bem como com esteio 2, em decretos de calamidade pública ou estado de emergência estaduais e municipais, que não tinham como objeto a concessão irrestrita de benefícios que não guardam pertinência, nem por via oblíqua, com benefícios assistenciais. Até concessão de passagens aéreas, coisas que não têm realmente relação com o estado de emergência ou de calamidade. A jurisprudência da Corte consolidou-se no sentido de ser necessária a lei específica que institua o programa social, além de sua execução orçamentária no ano anterior às eleições, nos termos de precedente com o eminente ministro Gilmar Mendes, que refiro os detalhes no voto.
Nesse caso, existe efetivamente uma lei municipal, só que ela é muito abrangente, muito genérica e não satisfaz esse requisito da maior especificidade na instituição dos programas sociais que amparariam essas concessões. No julgamento do recurso especial eleitoral de relatoria do eminente presidente da Corte, igualmente relativo ao pleito de 2016, esta Corte, diante da inexistência de autorização legal específica do programa social Mais Liberdade pelo Conhecimento, Geração de Emprego e Renda, manteve a conclusão do acordo regional acerca da violação ao artigo 73, parágrafo 10 da Lei das Eleições e da configuração do abuso de poderes político e econômico e ratificou a compreensão de que a hipótese autorizadora do parágrafo 10 do artigo 73 somente se perfaz com autorização legislativa específica, não satisfazendo esse requisito a existência de dispositivo legal genérico previsto na Lei de Organização da Assistência Social. As razões de decidir do predito julgado aplicam-se integralmente à presente hipótese, tendo em vista que o referido caso tratou de situação idêntica, lei municipal que constitui, conforme atestou o acordo regional, mera cópia da Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS. Ademais, ainda que se considerasse que as leis municipais objeto desta controvérsia tiveram por objeto programa social específico, o que não é o caso, a lei municipal genérica expressamente estabelece que as despesas com doações aos municípios se restringem às pessoas comprovadamente carentes, sendo indispensável o cumprimento de formalidades específicas, bem como a Lei Municipal 674 de 2014 estipula que as benesses custeadas pelo poder público tenham por destino famílias com renda familiar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo nacional, quando presentes na localidade fatos imprevisíveis ou fortuitos que configurem riscos, perdas e danos. Faz-se o registro porque, no caso, tais formalidades nem sequer foram cumpridas pela municipalidade. O contexto probatório, que considerou depoimentos em relação aos demais elementos de provas constantes dos autos, é insuscetível de alteração nesta seara extraordinária, tendo em vista o óbito denunciado 24 da súmula do Tribunal Superior Eleitoral. A concessão irrestrita de benesses a diversos munícipes não guarda relação com o enfrentamento de fome e sede, ainda que feita sobre o alegado pálio assistencial. Compreender de forma diversa implicaria anuir com a ideia de ser lícito aos governantes utilizarem-se de normativos genéricos com comandos abertos ou exemplificativos para se valerem de um verdadeiro cheque em branco, onde tudo vale, tudo pode, o que não deve se admitir, o que não se deve admitir. A distribuição de benefícios realizadas pelos investigados consubstancia-se em conduta revestida com notória finalidade eleitoreira, aferível não só a partir do primeiro desrespeito à necessidade de criação de lei específica, fato que por si só já se subsumiria à prática de conduta vedada, mas também qualificada pelo desvirtuamento das doações operadas em pretensa atenção à lei municipal genérica. As preditas doações são aptas a deflagrar o quadro de abuso de poder, mormente ao se considerar que as concessões impugnadas não se imbricam com ações de ordem eminentemente social, daí revelando a alta reprovabilidade da conduta, seu aspecto qualitativo, bem como sua aptidão em reverberar no equilíbrio da corrida eleitoral, o aspecto quantitativo. O impacto causado na normalidade e legitimidade do pleito indica a quebra da isonomia entre os concorrentes que disputavam a chefia do Executivo em município, em que 7.262 eleitores compareceram às urnas, de modo que os 103 beneficiários oficialmente identificados pela irregular política pública influenciaram diretamente no resultado das eleições, notadamente ao se considerar diferença mínima de votos entre o primeiro e o segundo colocados, qual seja apenas 33 votos, como destacado da tribuna. Conclusão. Em conclusão,
A. Não se conhece do recurso especial na parte que tenciona o afastamento da condenação derivada da prática das condutas versadas no artigo 73, incisos 1 e 3 da Lei das Eleições, antes da formação, no ponto de coisa julgada parcial, decorrente daquela intempestividade. B. Nega-se provimento aos recursos especiais quanto aos demais pontos. E C. Com relação à ação cautelar de número tal, conclui-se pela sua prejudicialidade ante a perda de objeto. Os dois recursos são julgados nas duas ações conjuntamente. Obrigado, eminente relator. Há alguma divergência? Então, eu só quero fazer uma rápida observação, uma vez que há um precedente em minha relatoria, o RESP 37275, aqui de 19/8/2021, que analisa, aquele momento, o tribunal analisou a ausência de autorização legal específica. E aqui, diferentemente, havia uma autorização, como o eminente relator bem ressaltou, mas uma autorização em aberto, que, ao meu ver, também não justifica ajuda financeira para compra de enxoval, para compra de figurino e despesa com costura, para quadrilha junina no município, para a realização de festejo junino em comunidade, para locomoção em razão de colação de grau, para representação e exposição de artesanato, para doação sem finalidade destinada à pessoa carente. Obviamente, isso não se enquadra na necessidade dos programas previstos de auxílio. Então, há essa importante distinção em relação ao precedente anterior. Então, se não há nenhuma divergência, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, rejeitou as questões preliminares e, no mérito, não conheceu do recurso especial na parte que aponta o afastamento da condenação derivada das práticas das condutas inscritas no artigo 73, 1 e 3 da Lei das Eleições. Negou provimento aos recursos especiais quanto aos demais pontos e declarou prejudicada a ação cautelar em razão da perda do objeto, tudo nos termos do voto do eminente relator. Agradeço os eminentes advogados.